Amém? Vamos ler? Todos acharam? Glória a Deus. Todo mundo achou? João 4, eu vou ler do 23, diz assim. Todos acharam? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, esta é a tua palavra, que é a verdade. E nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa receber neste momento, Pai, tudo que nós fizermos e falarmos aqui nesta noite. Amém? Podeis assentar, queridos. Nós vamos falar hoje sobre verdadeiro adorador. Nós vamos falar de uma pessoa assim muito especial, que foi Asaf. Eu gostaria que a gente abrisse a palavra de Deus nesse texto, para a gente ter um entendimento quem foi o Asaf. Tá bom? É aquele texto lá, ó. 1 Crônicas. Para ver se a gente está se parecendo com ele. 1 Crônicas, capítulo 25. Todo mundo sabe quem foi Asaf? Todo mundo aqui sabe quem foi Asaf? Hã? Então nós vamos descobrir quem foi o Asaf, tá? Vamos ler para a gente saber o versículo 1, 2 e o 6. O Asaf aqui, né, quando ele foi chamado para isso aqui, ele tinha mais ou menos 16 para 17 anos. Então você, adolescente que está aqui, presta atenção para você saber o que o Asaf fazia. Amém? Diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Enã, de Gedudum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf. Verso 6 agora. Todos esses estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para ministério da casa de Deus. Estando Asaf, Gedudum e Enã debaixo das ordens do rei. Quem foi Asaf? Vamos aprender aqui hoje quem foi Asaf, então, para a gente entender. Asaf foi um levita. Ele era descendente de levitas. Todo mundo sabe que eram os levitas aqui? Sabe? Levitas eram responsáveis pela adoração contínua no templo. E uma delas era o louvor e a adoração. E outras eram o quê? As lâmpadas, que tinham que ficar acesas continuamente. Então era a responsabilidade deles. E esse jovem chamado Asaf foi escolhido porque ele era um excelente o quê? Tangedor. O que é um tangedor? Tocador. Mas não é só ser um excelente tocador. A gente precisa ser um excelente adorador. Tem uma grande diferença. Então ali a palavra Asaf significa, é Deus quem faz, é Deus quem está no controle de todas as coisas. O nome dele significa Deus controla todas as coisas. Primeiro ponto. Ele era responsável pela adoração. Ele era um homem que experimentava comumente a presença de Deus. Ele estava acostumado com o quê? Com a glória de Deus. Por quê? Lá no Velho Testamento, a gente já ensinou isso aqui, o tabernáculo era dividido em 3 partes. Quais eram? O átrio, onde todas as pessoas podiam entrar. O santíssimo lugar, só o sacerdote podia entrar. E o santíssimo do santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar. Mas esse rapaz aqui, ó, esse Asaf, entrava no santíssimo. Então ele tinha
comunhão com Deus. Ele sabia o que Deus queria. Para nós, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos sair do santo lugar e entrar no santíssimo lugar. Como? O que fala em Hebreus? Para nós nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Para a gente deixar de ser tímidos. Como? Com adoração, com danças, com cânticos. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Amém? Então o Asaf, ele era nascido da tribo sacerdotal de Levi, o que significava que ele estava destinado a ministrar na presença de Deus durante toda a sua vida. Aí eu pergunto, você é descendente da tribo de Levi? Você é ou não? Hã? Aonde que fala que nós somos descendentes deles? Aonde que fala? Romanos 11:17 fala o quê? Nós fomos enxertados em Israel. Então significa que essa prática que ele fazia, que era ministrar, é nossa responsabilidade hoje. Porque tem 3 coisas que vieram dadas para o povo de Israel. Quais são? As promessas, o que mais? A aliança e o culto. Foi tirado deles e dado a nós. Por quê? Porque hoje eles não têm um lugar para adorar, para fazer sacrifício. Nós temos. Então ali a palavra diz que ele havia nascido para esse fim. No dia que você nasceu de novo, lá em João 3 fala que nós nascemos de novo. Foi para ser bonitinho, mais bonitinho do que os outros? Não. Nós nascemos de novo para ser o quê? Sacerdotes. A palavra diz que nós somos o quê? Reino e sacerdotes. Para quê? Para ministrar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas ministrar como? Com cânticos, com danças. Honrar o Senhor. Era um reedificador de bênçãos espirituais. Ele buscava isso. Todos os dias ele buscava isso. Ele queria estar mais próximo das bênçãos espirituais. Mas o que fala em Efésios? Que nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E nós somos o quê? Co-herdeiros. Co-herdeiros significa que nós recebemos a promessa. Nós temos direito legal. Sabe por que a gente não recebe? Porque a gente não quer. Essa é a verdade. E ali está falando que ele buscava sempre as bênçãos espirituais. Assim Deus acrescentava muita prosperidade na vida dele. É isso que nós precisamos, querido. Mas ele tinha prazer de adorar. Você tem prazer de adorar? Você tem que ter prazer de adorar o Deus Todo-Poderoso. Na sua casa, aqui. Não sei cantar. Eu também não sabia pregar, não. E tinha uma voz, e tem uma voz horrorosa. Mas a palavra de Deus, Deus me chamou, eu falei, eis-me aqui. Minha voz é linda? Então assim, Deus faz. Amém? Busca, querido, faça, né? Ele não era apenas um levita que cantava. Ele não era apenas uma pessoa que tocava bonita, que pegava viola e vinha, cantava e empolgava todo mundo. Na igreja está assim de gente assim. Assim de pessoas que tocam muito, que cantam muito, mas querem tocar o coração dos homens. O importante, queridos, é a gente tocar o coração de Deus. E esse Asaf, ele era assim. Ele não se importava com os arredores dele. Ele olhava se Deus ia receber aquela adoração. Isso é que é importante para nós. Nós temos que ver o que nós estamos oferecendo a Deus como adoração. Lembra que eu li aquele versículo? Que Deus procura os adoradores. Não é adoradores que estão na alma, é adoradores que estão aonde? Em espírito. Não é verdade? Então, olha, ele não só cantava, mas ele também era um levita que profetizava. Mas como a gente vai profetizar se a gente não conhece a palavra de Deus? Certo dia Deus chamou um homem, um adorador, nasceu para ser adorador. Deus falou com ele assim: Jeremias, o que vês?
Aí ele disse o quê? Eu vejo uma amendoeira. Aí Deus disse para ele o quê? Viste bem. O profeta, ele precisa conhecer Deus. E para conhecer Deus, tem que conhecer a mensagem, a palavra, o que a palavra está dizendo. Se nós não conhecemos a palavra, como é que você vai julgar a profecia que você vai receber? É segundo a palavra. Então ele era aquele que cantava. Por exemplo, nós temos que aprender a cantar cânticos segundo a palavra. Se o Senhor hoje abrisse o céu e viesse aqui na terra para cobrar dos cantores, iria ficar muito triste. Porque através da palavra cantada, nossos filhos aprendem a palavra. O que foi que Maria cantou? Minha alma engrandece ao Senhor. Onde está escrito isso? Mas aonde que está escrito isso? Lá no Velho Testamento. Salmo. Quantos são os salmos? 150. Quantas vezes Deus é louvado e chamado de Senhor e é cantado isso? 1277 vezes. Então, queridos, ali a gente vê o quê? Ele não só cantava, batia blém, 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 como diz o pastor Joel. Ele profetizava com a boca, cantando, ele profetizava, né? Porque no seu caráter, desde o seu nascimento, já estava impregnado que ele era separado para a obra de Deus. No dia que você nasceu de novo, foi impregnado e você foi selado com o selo do Espírito Santo para a obra dele. Eu não sei fazer nada, pastor. Sabe? Tem certeza que você sabe. Você tem um ministério, é só colocar em prática. Amém? Alguma pergunta? Então, o verdadeiro adorador, ele busca, ele vai lá no mais profundo para receber. A adoração sem inibições a Deus exigia todas as emoções e esforços físicos. A palavra de Deus diz que tinha um certo homem chamado Moisés. E Deus disse para ele que não ia mais habitar no meio do povo, que era para ele fazer o quê? Uma tenda fora do arraial. O que ele fazia? Ele saía. E o povo sabia que ele adorava a Deus com todas as suas forças. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Para a gente adorar a Deus como? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Não é isso? E o que ele fazia? Ele saía e ia em direção à tenda. Olha como ele fazia. A tenda está ali. Ele ia na direção, ele não podia entrar, porque ninguém pode ver a glória de Deus. Aí ele ia, quando ele já chegava perto da tenda, a glória de Deus vinha sobre a arca e enchia aquela casa. Ele se ajoelhava e recebia as instruções de Deus. Depois ele virava as costas e ia embora para falar com o povo? Não, o verdadeiro adorador nunca vira as costas para Deus. Ele vai até ele deixar o santo do santíssimo lugar. Hoje tem gente virando muitas costas para Deus aí, por causa de fama, de poder, de tantas outras coisas. Então ali a gente aprende o quê? Esforços físicos. Ah, eu estou doente. Ah, eu estou isso. Deixa eu enterrar meu pai, deixa eu enterrar minha mãe. O verdadeiro adorador, ele não liga para essas situações, ele vai e faz. Ele quer que Deus fique satisfeito com aquilo que ele está fazendo. Amém? É expressar, imprimir a adoração no seu caráter. O que a igreja precisa é colocar dentro de si essa expressão, sabe assim, imprimida dentro do seu coração, que a adoração é só para Deus. Eu não abro mão. Hoje eu vou para a igreja e eu vou vestir a minha melhor roupa. Hoje eu vou chegar lá e eu vou abrir a minha voz, porque o maior instrumento que existe sobre a face da terra está aqui. Pega na sua garganta. Está aqui, ó. Sabe por que você não canta? Porque você é rebelde contra ele. Porque ele te dá tudo. Ele te faz tudo por você. Aí quando você vem para a casa do Senhor, você vem de cara amarrada, de cara fechada.
Aí eu não vou cantar esse hino, eu não vou cantar aquele hino. Olha lá, a glória é para Ele, olha lá. Expressar. O que seu coração está cheio, vai expressar para Deus. Se o seu coração está cheio da impressão digital de Deus, você vai expressar a Ele. Momentos em que o tempo e o espaço pareciam tragados pela eternidade. Isso aí, queridos, sabe quem falou isso? Albert Einstein. Um cara incrédulo. Momentos que nós precisamos na presença de Deus, que a gente tem que sentir, ser tragado do Espírito para Deus. Nós precisamos disso. E olha, nosso culto geralmente dura uma hora e pouco. Em relação ao que Deus nos deu, são 24 horas, irmãos. É muito pouco para a gente cultuar a Deus em comunidade. Começar a exprimir isso, no nome de Jesus. A adoração. A profunda sensação da presença de Deus não podia ser confundida com a experiência de conhecê-lo num relacionamento. Olha aqui, há uma diferença em você vir cantar, se expressar, pular, e você conhecer Ele e ter um relacionamento íntimo com Ele. Há uma grande diferença. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que conhecia Deus, mas não tinha um relacionamento com Ele. Miriam. E a gente ainda canta aquela música dela assim: Miriam dançou na presença de Deus. Ela dançou na presença de Deus? Ela dançou? Claro que não, ela dançou depois que aconteceu. Por que ela não dançou antes? Ela dançou foi depois que atravessou. Ela tinha que ter dançado, era antes. Deus vai fazer, então eu vou dançar. Então ali a gente vê o que? Nós temos que expressar o que nós temos, nossos relacionamentos com Deus. Nós precisamos expressar, queridos. A gente precisa expressar. Você quer ver outra pessoa que realmente tinha impresso dentro dele? Paulo. Paulo foi para uma cidade, chegou lá, o que eles fizeram? Colocaram ele dentro de um cesto, que eles queriam matá-lo. Não é isso? No livro de Atos fala sobre isso. E ele insistentemente, o que ele fez? Voltou para lá. Chegou lá, eles pegaram ele, deram um couro nele, jogaram bastante pedra nele e jogaram ele do outro lado do muro. Não é assim que está escrito? Depois, no outro dia, quando ele acordou, o que ele fez? Ele voltou lá e pregou, e muitos aceitaram a Cristo. Hoje a gente vê os cristãos morrendo para o mundo inteiro e a gente fica morrendo de dosinha deles. Eles estão mais cheios do Espírito Santo e mais virtude de Deus que muitos cristãos. Aqui a palavra diz que a gente precisa ter uma expressão do relacionamento com Ele. Sabe como que a gente vê isso? As pessoas veem em nós. Eu quero ser um cristão igual você, Fábio. Mas não quero ser um cristão igual o Cal, não. Olha lá. Ele é o cristão, aquele que vai lá em cima, aquele que vai lá embaixo. Olha lá. Se eu tenho a expressão do relacionamento com Cristo, as pessoas vão olhar para mim e vai ver quem? Por isso somos chamados de cristãos. Então o verdadeiro adorador, ele tem a imagem de Cristo dentro dele. Ele não procura fama para ele, nem o objetivo dele não é que ele cresça, mas que Cristo cresça e ele diminua. O louvor não é uma droga celestial, que muita gente acha que é um êxtase. Não. É destinada a amortecer a dor da vida. De jeito nenhum, querido. Esse homem, Asaf, no Salmo 73, ele passa uma luta terrível e ele chega diante de Deus com muito problema, continua sendo adorador. E ele vai lá e fala com Deus: olha aí, que os que estão ao meu redor não acontece nada com eles, mas olha a minha casa. Aí Deus fala com ele: vem para o meu átrio, vem lá para o santuário que eu vou te mostrar. Como é que está a nossa vida de adorador? A gente vem para a igreja capengando e custa até cantar. Roupas de louvor. Esse jovem, quando Davi resgatou Vocês lembram da história que
A palavra de Deus diz que os filisteus tomaram a arca. E a arca foi para a casa de um homem. Quem foi? Como é que ele chamava? Gente, vocês têm que ler a palavra de Deus. Obed-Edom. E a palavra de Deus diz que a arca ficou por muitos anos na casa de Obed-Edom. E o que aconteceu? Ele prosperou muito. O que Davi fez? Davi falou: vou construir um templo para colocar para o Senhor. Não é assim? E mandou buscar a arca. E quando a arca foi se aproximando do lugar onde Davi estava, como é que Davi ficou? Quem sabe? Quando a arca veio apontando, o adorador que era Davi, o que ele fez? Arrancou a roupa, ficou pelado e começou a dançar. Para o judeu era. Para o judeu era ridículo. O que ele fez? Ele se expôs. Ele falou: olha, eu não estou nem aí para quem está me vendo. Eu sou adorador, não abro mão. Então, querido, ali a gente vê o quê? O que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, roupas de louvor. E quando ele era jovem, o que aconteceu? A palavra diz que quando ele estava indo, houve aquele alvoroço. Imagina, um garoto de 16 para 17 anos, no arraial, viu aquele alvoroço e pergunta: quem está chegando? Aí alguém fala assim: é a arca. Imagina. Ele já ligou lá atrás, porque ele imaginou: se é a arca que eu tanto ouço falar, se é aquela arca tremenda onde a glória de Deus vem, eu quero ver. E quando ele se aproximou, a palavra de Deus diz que ele se aproximou daquele lugar, né? E o que aconteceu com ele? Davi fez o quê? Deu roupas de louvor, roupas de cetim para ele. E o que a gente aprende aqui? A gente aprende que as lágrimas são as nossas roupas. Um dia esse homem ficou velho. E Israel era assim, queridos. Envelheceu, tinha que trocar. Era outros levitas que ficavam no lugar daqueles, entrávamos mais novos. Imagina esse homem acostumado a entrar num santíssimo lugar. Esse homem acostumado a ver Deus de pertinho, de repente tiram isso dele. Imagina como ele ficou. Agora você está aposentado, você não pode mais louvar, você não pode mais adorar. Imagina as lágrimas do Asaf. Muitas das vezes a gente fica assim. Muitas das vezes a gente quer cantar, se esbanjar, mas a gente fica morrendo de vergonha do que tá a pessoa que está do lado da gente. Será que ela vai pensar de mim? Será que se eu abrir a minha voz com vontade, será que o meu irmão que está do lado vai pensar? Não é verdade? Então aqui a gente vê o que? A roupa foi dada para ele, para que ele pudesse ministrar. Qual que é a roupa que nós temos? Que foi dada por nós, para nós. Quais que foram, gente? Apocalipse 19. O que fala em Apocalipse 19? Vestes de linho, que significa o quê? Os atos de justiça dos santos. Então significa, querido, que a gente não deve adorar a Deus de qualquer maneira. A gente não deve adorar a Deus achando que está fazendo um bem. Porque muitas das vezes, quando nós andamos errados e viemos para adorar a Deus, sabe o que acontece? Trazemos o quê? Maldição para a nossa vida. Sério isso? Porque a palavra diz o quê? Sede santos como eu sou. Ser santo é separado, né? Salmo 42, vamos abrir no Salmo 42. Olha o desejo desse homem, olha o convite. Isso aí é
convite à adoração. Olha aí, que tremenda essa palavra aí, olha. Fala assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Pensa bem, olha que convite que ele está fazendo, que ele está falando para Deus: ó Deus, eu não consigo ficar sem o Senhor não. Deus, se o Senhor virar para um lado e me deixar, eu morro, porque eu vou ficar como uma corça. Vocês sabem como que a corça procura água? A corça, ela tem hábito de ir aos lugares áridos e ela pegar os pés e bater nos pés assim, ó, no chão, para descobrir onde a água está. E ela cheira o chão para achar. Ou seja, ela aqui está falando que assim como aquela corça, ela deseja, ela anseia por aquela água para ela sobreviver, ele, o Asaf, está fazendo esse convite para mim e para você. Aí ele fala assim: a minha alma, com o meu intelecto, né, está falando aqui, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face do Deus? Eu não posso esperar, eu tenho que estar lá. É isso que ele está convidando a gente, olha. Depois ele fala assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Quando Deus não fala, quando ele não sente a presença, ele fica desesperado. Por quê? Não esperando uma resposta de uma oração, não. Para adorar, irmão. Isso aqui é para adorar, ó. É para se colocar na presença de Deus em adoração. Aí ele fala assim: lembro-me das coisas de dentro de mim e se me derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em quê? Em festa. É um convite à adoração. Será que nós estamos fazendo isso? Hoje nós estamos aprendendo o que é um verdadeiro adorador, que o Senhor quer falar conosco. Asaf era um expert em lidar com o quê? Alma. Abre no Salmo 73. E você vai ver que ele era igualzinho você, ó. Igualzinho eu e você. Ora, que tremendo. Olha, ele sabia como que era e ele sofria na alma. Olha lá, ele fala assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os coração limpo, aqueles que não têm maldade no coração. Aí ele fala assim, aí ele olha para ele mesmo, a situação que ele está vivendo, olha aí. Aí ele fala assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que eu me desviasse os meus passos. Por quê? Porque ele estava o quê? Preocupado com as coisas cotidianas. Ele ia para o templo, cantava bonito, vestia a túnica bonita, chegava em casa, as panelas estavam vazias, o marido estava doente. Aí ele olhava e falava. Aí ele ia para lá. É isso que ele está falando aqui. Aí ele olhava para onde? Para a circunstância que estava do lado. O vizinho dele estava comprando o carrão do ano. E ele falando: e eu estou andando a pé com o sapato furado. É isso que ele está falando aqui. Aí olha o versículo, olha. Quer ver? Aí ele fala assim. Ele só faz reclamação, ó. Depois ele fala assim: para eles, no 4, para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e inértil, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Aí ele fala aqui, quer ver, ó? Ele fala lá no quanto a mim, no 28, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os meus direitos. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu olho e eu vejo, mas eu pego a minha alma e eu subjugo ela. Paulo fala que ele pega a alma dele e escraviza ela, subjuga ela à palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Então aqui, olha, ele era um cara
exemplar com a alma dele. Ninguém melhor do que um levita, que é sensível para expressar os conflitos da alma. Você sabia, você que está aqui, quantos aqui tocam? Só o pastor Joel? Quantos tocam? A Emanuele e o pastor Joel. Não é? Quantos cantam? Canta mesmo. Não, estou falando canta para ele ali. Não, não é a igreja do Senhor, não tem profissionalmente não. Então tá bom, então vamos ver então. Olha aqui, quero dizer uma coisa para você entender. Guarda bem o que eu vou dizer, tá? O que você vai pegar o violão e vir aqui, ó, e tocar, vai afetar em quem vai entrar aqui. Sabia? Se você chegar lá, sair lá da sua casa, brigou com o mundo, chutou a cadeira, chutou o cachorro, chegou aqui e está cantando, tchau para você, filho. Melhor você chegar e falar: pai, eu não posso cantar. Sabe por quê? Porque toda honra, toda glória é dada para ele. E tudo foi feito por ele e para ele. E tudo está sujeito a ele. E quando você chega aqui cheio da unção, como esse Asaf, se você faz apenas uma nota, faz blim, quem entrou aqui precisando, aquele blim vai entrar no coração dele e ele vai ser salvo. Sabia? Então ali, olha, ninguém melhor do que quem é levita, para levar Deus às pessoas. Ah, pastor, onde está escrito isso? Um certo homem chamado Saul estava endemoniado. Aí chamaram um jovem chamado Davi, que era um tangedor, e ele tocou um salmo. E aí o espírito, quando ele tocava, o espírito maligno, o que fazia? Opa, deixa eu ir embora. Por quê? Porque o louvor liberta. Mas não é qualquer louvor. Se você vai cantar qualquer louvor que não está relacionado com a palavra, não vai acontecer nada. Mas quando você começa a cantar um louvor que sai do trono de Deus, dá um exemplo, um louvor que sai do trono de Deus aí, que o diabo detesta. Uma família, lembra? O que habita no esconderijo. Viu? Começar a profetizar a palavra através do cântico. Ah, pastor, eu não estou mais nessa época, não, a palavra mudou. Nós vamos acompanhar o mundo ou vamos acompanhar o que a palavra de Deus diz? Em 1 Timóteo, a palavra de Deus diz que há 19 desqualificações humanas. Nós vamos seguir eles ou vamos seguir a única qualificação perfeita, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso irmão, o primogênito entre os mortos, aquele que é Deus, que habitou entre os homens, tabernaculou entre nós, viveu, ressuscitou, foi ao inferno, libertou os cativos, ressuscitou e colocou a noiva a fazer o trabalho que ele está fazendo. Em quem você vai querer trilhar? A igreja não mudou, filho. Então a gente viu uma ação dele, do Asaf. Quando Asaf entrava naquele lugar, como fez todos os dias da sua vida, no desempenho de suas obrigações sacerdotais, tornava-se consciente da pessoa que morava lá. Quando a gente sair da nossa casa, quero te dizer algo. Bate aí na parede aí. Sem você isso aqui não é nada. Mas quando você sai de casa, você tem que ter consciência que quando você reunir aqui nesse lugar, Deus já vai estar aqui. Então a adoração é para quem? E ele tinha consciência disso. Então quando ele saía com aquela roupa, ele largava tudo para trás. E ele ia em direção ao santuário.
para ministrar a adoração, né? Um adorador, né, lá em 1 Crônicas fala sobre isso. Ele ia conduzir o povo. Sabe o que é conduzir? É o que o pastor Joel fez aqui. Agora a vida dele é facinha. Suas contas tá tudo em dia, sua saúde tá tudo em dia, o sapatinho tá bonitinho, o carro tá do ano, é assim? Conduzir o povo. Uma carta do rei, isso que eu achei lindo. Isso aí, quando Deus me falou hoje de manhã, eu dei uns pulos dentro do quarto lá. Dei uns pulos mesmo, porque imagina Deus escrevendo uma carta para você. Imagina, porque escreveram uma carta para o Asaf. O Davi faleceu, vamos entender. O Davi faleceu, envelheceu, não é isso? O Asaf também envelheceu. Quem passou a ser o rei no lugar do Davi? Salomão. E quem fez o templo? Salomão? Foi, Salomão. Quem ficou no lugar do Asaf? Quem? Coré, que escreveu outros salmos. E aí a palavra de Deus diz que um certo dia, um certo homem lá no livro de Crônicas fala que o rei Salomão escreveu uma carta para ele, para o Asaf, que já estava velho. Imagina você recebendo uma carta assim, ó. Oh, maravilhoso demais. Olha que tremendo. Olha a carta que Jesus está mandando para você. Presta atenção aí, ó. A obra está pronta e precisa ser inaugurada logo, pois Deus tem pressa de habitar entre nós. Por isso, venho por meio desta carta lhe fazer um convite muito especial. Quero que você, põe seu nome aí agora, fala seu nome. Quero que você, Cal, ministre o louvor na inauguração do templo. E mais que isso, quero que você seja o regente, o maestro da orquestra de levitas. E gostaria de pedir que você componha uma canção especial para a ocasião. Uma canção que traga a presença de Deus para junto de nós. É tremendo demais, hein? Já pensou Deus te mandando essa carta? Hã? Aí você fala assim, mas o tempo já passou, pastor. O tempo foi lá na época de Salomão. Ah, então vamos ver o que o Espírito Santo falou com nós, que falou comigo de manhã. Essa carta é feita para você todo dia. Todo dia você tem que pegar essa cartinha aí e ler, porque todo dia nasce um novo templo. Ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que precisa ser inaugurado. Como é que ele é inaugurado? Junto com os outros templos. Viu que tremendo? Que coisa maravilhosa. Então Deus está fazendo o quê? Um convite para nós sermos o quê? Adorador. Simples. Que tremendo, irmão. Olha ali. Já pensou, chega lá na sua carta lá? Imagina o coração desse homem recebendo aquela carta, e quando ele abriu a carta, ele começou a ler e começou a pular e gritou para a mulher assim: mulher, cadê a roupa? Cadê a roupa, mulher? Cadê a roupa? A roupa sacerdotal para eu ir lá adorar? Vai lá e busca aquela caixa grande, tá tudo guardadinho lá. Sabe que caixa é essa? Seu coração. Hã? Nem poeira vai, sabe por quê? Porque ela é polida pelo Espírito Santo. Aí olha lá o que está escrito ali: espero vê-lo na inauguração e sei que posso contar com você. Jesus pode contar com você? Todas as vezes que for inaugurar um templo, ele pode contar com você para estar lá para adorar ele. Olha lá. Atenciosamente